Hello guys, today we're gonna correct the chapter 18, so please open your books on the page 627. Conditional sentences, inversion of second and third conditional, and zero conditional. Nesse capítulo então, continuidade do capítulo 17, nós estudamos aí a inversão do second e third conditional e também o condicional zero. Na verdade, no dia da aula eu fiz a inversão dessa matéria, eu ensinei primeiro o condicional zero, e ensinei depois o terceiro condicional. Só seguir as aulas gravadas que estão anexadas também. Tem tudo aí para quem perdeu. Então, nós tínhamos aí, depois de ver essas questões das condicionais, que fazer esses exercícios todos aí, referente a esses tópicos. Então, vamos lá. Exercício número 1 de conceituais. If he is a good typist, how to type well. Se ele for um bom digitador, né, ele sabe como digitar bem, né? Então aqui são sentenças no zero conditional, né? Se ele realmente for um bom digitador, ele sabe como digitar bem. 2. Had I known if you were in town, I blah blah blah, you have dinner. Então aqui nós temos um exemplo de third conditional invertido, né? Ou seja, se eu soubesse que você estava na cidade, eu teria te convidado para jantar comigo. Então, em vez de colocar if I had known, colocou had I known. É uma forma formal de construir frases no third conditional, tá bom? Questão 3, nós temos aí. Can you tell a green field for a cold steel rail? The question asks. Então você tem essa pergunta, né? Can you tell a green field for a cold steel rail? O que essa pergunta está falando? If you know the difference between the green field and the cold steel rail. Se você sabia a diferença aí entre esses dois tópicos. Muito bem. Em seguida a gente tem aí um texto falando sobre Ebola. Então vamos ver o que está falando aqui, ó. Ebola turns out to be yellow fever. The Ebola virus panic grip in Germany finally subsided yesterday, when the man suspected of having contracted the disease was diagnosed as having died of yellow fever 5 days after returning from West Africa. Olaf Ullmann, 40, died at 7:24 a.m. yesterday, the first person to be killed by yellow fever in Germany for more than 50 years. His health had deteriorated rapidly in the last 24 hours, and his liver and kidneys failed and he lost consciousness. Ebola was ruled out late on Thursday night, but there was a delay in diagnosing yellow fever partly because humans had been vaccinated in 1983. The doctor who treated him said yellow fever and Ebola had similar symptoms of having breathing and fever and high fever, but little else could have been done to save him. Muito bem, então aí nós temos um texto que fala sobre como o Ebola poderia se transformar, se mutar para a febre amarela. Nós tínhamos a questão 4 e 5 referente a esse texto. Questão 4. Which type of text is Ebola turns out to be yellow fever? Informative, traz informações. 5. Even had we known from the beginning he was suffering from yellow fever, it would not have changed the treatment. The verb phrases in bold indicate that the change in treatment. As frases em negrito indicam que o tratamento could have happened, but didn't. Ou seja, third conditional, expressa arrependimento. Poderia ter acontecido, mas não aconteceu. Questão 6, de 6 a 10, refere-se ao texto. Vamos lá, ao segundo texto. The role of women in Spanish society has changed fast since the country became a democracy after General Franco died in 1975. He had swept away liberal reforms introduced in the 1930s, when Spain was a republic. For women specifically, this included a benevolent divorce law and certain property rights. In the 1930s, many women played a big part on the left, often fighting side by side with men in the pro-republican militias during 1936 and 39 Civil War. But after it, the new regime, for the most part applauded by the church,
put them back in the home as wives and mothers with divorce forbidden and working outside front on. Change began in the 1960s when Spain opened up to tourists. Faced with competition from sexually liberated North Europeans, Spanish women declared war on them, on men and their elders. In the words of Lucia Graves, author of A Woman Unknown, which recounts her life as an English woman married to a Spaniard at the time, that aggressive self-assertion continues. Not wholly successfully, at universities, women students now outnumber men. A typical couple has 1 or 2 children these days. A far cry from the days when families of 8 or 10 were common. But Spanish women still face the problems of their sisters in Northern Europe. Their progress at work is often blocked. Their pay often lower than men's. Muito bem. Aí mostra a luta e a história da mulher espanhola na sua sociedade, desde que ela alcançou força, depois voltou a ser vista como dona de casa, mãe de família, e agora ela vem lutando novamente para alcançar o seu lugar na sociedade europeia, principalmente em que existem países em que a Espanha é diretamente comparada por estar ficando para trás, né, ficando ultrapassada. Então, baseado na leitura desse texto, nós temos aí... Oxe, já está com os gabaritos. Mas ok, não tem problema. Nós já íamos colocar mesmo na tela. Nós tínhamos aí as seguintes questões. Questão 6. According to the text, since 1975, de acordo com o texto, desde 75, there have been changes in the role of Spanish women. Então, desde 75 tem havido mudanças no papel da mulher espanhola, das mulheres espanholas. 7. The text states that liberal reforms introduced when Spain was a republic were abolished under Franco's regime. Então, reformas liberais apresentaram a Espanha, né, quando foi abolido o regime de Franco. Questão 8. The text tells us that after the Civil War, o texto nos fala que após a Guerra Civil, Spain was under a regime that no longer allowed divorce. Então, depois da Guerra Civil, o texto nos afirma que a Espanha estava... A Espanha estava num regime em que nem mesmo o divórcio era permitido às mulheres, né? Às pessoas. 9. Which of these statements is true according to the text? D. For Spanish women, the arrival of sexually liberated North Europeans in the 1960 was the most one welcome. Então, para as mulheres espanholas, a chegada da liberdade sexual no norte europeu dos anos 60 foi a mais, como posso dizer, não foi bem-vinda, né? Não foi mais mal recebida. E por último, a questão número 10. Não, na verdade não é o último ainda. É o último desse texto. Por último. The text tells us that Lucia Graves portrays what her own life was like in the 60s. A Woman Unknown. Então, ela reporta como era a sua vida no livro Uma Mulher Desconhecida, A Woman Unknown. Ok? Muito bem. Questão 11 e 12 refere-se a um outro texto. Vamos lá. Commentary, Human Development, 1997, A New Generation, New Intellectual Opportunities. These comments on the publication of the new handbook and written from the perspective of a member of the in-between generation. In-betweeners were born about the time Merchant edited the first and second handbooks in the 1930s. They spent childhood watching new rehearsals of World War II at the movie houses featuring cowboy series on Saturday afternoons. Their professional education started in 2 psychological areas. It began just as the experimental psychology. Paradigm was ending its domination, and it was completed as new alternatives were coming into view. Had they been born just a few years earlier, they would have been part of the powerful and long-lasting generation that entered the military during World War II and filled universities immediately after the war.
This unusual cohort held the leadership in the discipline of psychology in general and developmental psychology in particular for several decades. Então nós temos aí o seguinte, questão 11. Após a leitura desse texto, né, nós tínhamos ali, assinale a opção que contém uma expressão equivalente à que está destacada. Então, nós vimos aí que é letra I, a opção destacada. Had they been born, tá um third conditional invertido. Então, if they had been born. Não tem segredo, já falamos disso em todo esse capítulo. Questão 12. O termo cohort refere-se à geração que participou da Segunda Guerra Mundial. Finalizamos então aí a correção do capítulo 18. Havendo sempre alguma dúvida, pergunte-me na aula vivo, ok? Anote aí para perguntar. If you guys have any questions, please ask me in the live class. See you next class. Bye bye.